Bom, galera, hoje eu trouxe um dos carros mais importantes da minha vida e da história brasileira. Afinal de contas, foram quase 30 anos no mercado brasileiro, mais de 4 milhões de unidades vendidas, considerando a segunda geração. E essa daqui é para mim a edição mais importante que já saiu. Grazie mille, a versão comemorativa de toda essa história fantástica que nós vamos contar agora para vocês. A história do Uno praticamente se confunde com a história da Fiat no Brasil. Eles começaram em julho de 76 com a fabricação do 147 lá em Betim. Em 83, a Fiat fez um projeto mundial que era realmente o Uno e foi apresentado inclusive lá no Cabo Canaveral, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, né, a base de lançamento da NASA. Em 84 eles trouxeram para o Brasil e ele teve algumas adaptações, algumas curiosidades bem interessantes para tropicalizar e deixar ele mais ao nosso gosto. E isso inclusive foi motivo de depois o Uno ser exportado para a Itália, algo muito raro, afinal de contas os italianos gostam mesmo dos carros fabricados por eles. Para comemorar 1 milhão de unidades exportadas do Brasil para o mundo, a Fiat criou o CS Export, que nada mais era do que um Uno com umas faixas diferentes, uns frisos aqui embaixo, e um pouquinho mais de conforto interno, mas basicamente era o mesmo carro que era vendido no Brasil. E isso é uma característica do Uno ao longo dos seus 30 anos, ele não mudou quase nada. Ele teve um facelift que mudou o desenho da frente em 2004, mas o desenho dele, esse quadradão que ganhou o apelido de botinha ortopédica, continuou ao longo de todos os seus anos. Inclusive vocês vão ver que tem várias características neles que simplesmente não mudaram de 84 até 2013. Na verdade, dezembro de 2013 foi o último mês de produção desse carro. Esse carro foi tão importante para a Fiat que ele deu origem a outras 3 versões. A Fiorino já existia, porém era baseada na plataforma do 147 e chegou baseada no Uno em 88. Mas antes disso, em 85, nasceu o Premio, que era a versão sedã do Uno, e em 86 a Elba, a versão perua. Um carro que fez tanto sucesso aqui no Brasil que até botou para fora um presidente, né? Uma coisa que ele tinha bem interessante, apesar de ser um carro que usava muita coisa do 147, é que foi o primeiro carro da Fiat vendido no Brasil com suspensão independente na traseira. Bom, freio sempre foi a tambor, mas uma coisa que era muito estranha é que, apesar das rodas se movimentarem de forma independente, ele não tinha molas helicoidais em cada uma das rodas. Ele tem uma mola semi-elíptica, ou seja, aquela tipo um feixe de molas, que atravessa transversalmente o carro, ou seja, liga essa roda naquela roda de lá. Era uma solução engenhosa e que funcionava muito bem por ser resistente, mas eu confesso que não era tão interessante assim. Quando tu vê os Unos de corrida, por exemplo, era normal ver ele em 3 rodinhas, né? Afinal de contas, não conseguia copiar muito bem o terreno. Agora o Uno ficou marcado por ser um carro espartano, um carro popular, um carro realmente de entrada. Mas o que poucas pessoas lembram é que ele já teve versões bem luxuosas e até mesmo esportivas. Em 87, o 1.5R inaugurou essa era, trazendo cintos vermelhos com bancos especiais, frisos diferentes, rodas de liga leve, um motor 1.5 com mais potência que o motor 1.5 que era oferecido na época, inclusive nas outras versões. Mas o Gustavo ia me matar se eu não falasse da versão que surgiu em 89, que é a 1.6R. Para quem não sabe, foi o primeiro carro que ele teve, mas o dele era de 93, já vinha com a frente diferente e inclusive injeção eletrônica. Essa primeira era aquela frente maior, quadradona e tal, né? E vinha com carburador. E claro que a versão mais legal de todas foi o Uno Turbo, que veio em 94 como sendo o primeiro carro turbinado à venda no Brasil. Por alguns dias, porque logo depois veio o Tempra Turbo também. Mas o que poucas pessoas lembram é que o Uno também foi o responsável por implementar o primeiro carro 1.0 no Brasil. E ele inclusive reinou absoluto por quase 2 anos. Deixa eu mostrar o que tem embaixo desse capô e explicar um pouquinho melhor essa história. Agora esses carros estão ficando cada vez mais raros no mercado e cada vez mais difíceis de se encontrar em bom estado. Se tu quer encontrar um em ótimas condições, procure um especialista para te ajudar.
Porque muitas vezes as pessoas maquiam os carros e vendem gato por lebre. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre recomenda o Marlon da empresa Carro Favorito, que é um especialista em encontrar os melhores carros usados e seminovos disponíveis. Para vocês terem uma ideia, ele encontrou o meu, já avaliou o do Gustavo e de várias outras pessoas aqui do canal. E o melhor de tudo, entrando em contato com ele, dizendo que tu veio aqui através do canal Opinião Sincera, tu ainda tem um desconto exclusivo para ti inscrito. Bom, para quem assistiu o vídeo da Fiorino que eu gravei do meu pai, sabe que os primeiros Unos vieram todos equipados com motor Fiasa, um motor fabricado no Brasil e desenvolvido inclusive pelos engenheiros brasileiros. Eles eram de 1.050 cilindradas no 147 e também tinha a opção um pouco mais forte de 1.300. As potências eram bem modestas na época, né? Nós estávamos falando de 52 cavalos na versão menor e 56 na maior. Claro que tinha umas versões especiais que chegavam a 71, mas também não era nada surpreendente. O fato é que a Fiat continuou utilizando o motor 1300 e depois lançou as versões com o motor 1500 e até mesmo trouxe umas com o motor 1.6, que daí era um motor totalmente diferente, era o C-Vel, um motor mais moderno, um motor mais potente. Mas em 1990 o governo Collor ele instituiu uma redução da alíquota de IPI de 40% para 20% para carros até 1.000 cilindradas. A Fiat foi a mais esperta, a mais inteligente e se aproveitou do projeto 1050, reduzindo a capacidade para exatos 999 centímetros cúbicos, ou seja, um pouquinho abaixo do 1.000 imposto pela legislação da época. Com isso, ela nadou de braçada durante muito tempo, afinal de contas, ela não tinha nenhum concorrente. O Gol 1000 e o Chevette Júnior surgiram só no final de 91, quase 2 anos depois. E para melhorar um pouco o preço praticado no carro, a Fiat simplesmente depenou o Uno onde dava. O Uno Mille, ele não tinha espelho lateral, ele não tinha o lavador do para-brisas automático, era uma bombona que tu pisava ali no lado esquerdo, ao lado da embreagem. Ele não tinha uma série de coisas, basicamente ele vinha com os bancos e os cintos porque era obrigatório por lei, porque se desse para tirar, acho que também não tinha de série, né? E obviamente foi aí que surgiu o nome Mille, né? Mille significa 1000 em italiano. Em 2010, quando surgiu a segunda geração do Uno, a Fiat decidiu que o Uno Mille se chamaria apenas Mille, mas ele não perdeu em nada a sua essência. Esse aqui é o motor Fire, um motor que veio no início dos anos 2000 e era um motor bem mais moderno e melhor do que o Fiasa. Inclusive ele manteve a robustez do motor antigo, porém ele tinha um consumo de combustível menor e também mais potência. Essa versão aqui é a Economy, que saiu em 2008, onde teve melhorias no sistema de comando de válvulas, as molas das válvulas eram com menos carga para ter menos força, para perder menos potência quando estivesse girando. Os anéis dos pistões também eram mais leves, enfim, era um carro voltado mais para a economia. Tanto que ele perdeu alguns cavalos no início e depois ele até ganhou mais tarde, né? Ele tinha 65 cavalos a gasolina, 66 a etanol, 9,1 kgfm de torque a gasolina e 9,2 a etanol. Porém, a Fiat em 2013 já tinha uma versão mais nova, que era utilizada no Palio, com um pouco mais de 70 cavalos, mas infelizmente o Grazie Mille não recebeu este motor. Ah, mas isso era muito pouca potência. Bom, isso é verdade, mas já foi muito pior. Para vocês terem uma ideia, o primeiro motor 1000 da Fiat, aquele de 90, ele tinha 48 cavalos. Depois, em 91, ela lançou uma série chamada de Brio, que vinha como grande diferencial um carburador de corpo duplo e uma ignição a vácuo, que trocava o sistema centrífugo para um sistema um pouquinho mais moderno, né? Sua potência subiu para 54,4 cavalos. Infelizmente, esse motor era muito poluidor e logo em seguida, no ano seguinte, o Proconv meio que proibiu ele, afinal de contas tinha que colocar catalisador. E aí a potência diminuiu de novo, pois em 93 a Fiat fez uma coisa que, digamos que surpreendeu as pessoas, para não dizer outra palavra. Ela criou o Mille Electronic. No primeiro momento, esse motor parecia ser um motor com injeção eletrônica, afinal de contas a GM já estava usando esse recurso em todos os seus carros desde 92. E a Volkswagen também estava começando a apresentar isso. Para quem não lembra, o GTI foi o primeiro, na verdade, em 89, a trazer a injeção eletrônica para o Brasil. Mas o Electronic não tinha nada de injeção eletrônica, ele tinha um carburador com acionamento eletrônico do afogador, então tu não tinha mais aquele cabo para puxar lá dentro do painel, e também tinha a ignição eletrônica, o que melhorava o funcionamento dele, reduzia os poluentes e até mesmo aumentou a potência para 56 cavalos. Mas em 96 é que ela trouxe, eu acho que talvez o Uno mais famoso deles, o Mille EP, que era um Uno 5, uma injeção eletrônica, que andava muito mais do que os outros
e que tinha também câmbio de 5 marchas de série. Isso é importante falar, até então o câmbio de 5 marchas ele era opcional em várias das versões. Tu imagina um carro com 48 cavalos e só 4 marchas. Era triste, né? Por isso que os carros 1000 até hoje são mal vistos no Brasil. Mas uma das coisas mais curiosas da história do Uno aqui no Brasil é o step dentro do compartimento do motor. Quando a Fiat tropicalizou ele, ela usou como argumento de vendas a facilidade pelo fato de tu não ter que tirar as bagagens do porta-malas. Então, se tu está carregado e fura o pneu, fica tudo muito mais simples. Algumas pessoas reclamaram, dizendo que esse componente aqui trazia mais insegurança ao carro, mas eu nunca ouvi falar de algum acidente grave por causa do pneu aqui na frente. O fato é que a Fiorino era a versão que não vinha com step dentro do motor, ela era colocada lá na caçamba, até porque tem bastante espaço, né? Mas será que o step aqui na frente fez alguma diferença no espaço do porta-malas? Agora é sempre bom lembrar, tá pensando em comprar um carro usado ou seminovo? Consulte a placa dele na empresa Olho no carro e tenha acesso a um histórico exclusivo sobre leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e até mesmo outras informações que tu não consegue encontrar olhando o carro assim a olho nu. E o melhor de tudo é que se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto nos serviços deles, que são muito interessantes perto do benefício que tu vai ter. O porta-malas dele, sem o step, ficou com 290 litros. Hoje não parece um número tão impressionante assim, mas para a época era assim um número muito bom. Até mesmo porque a versão europeia era bem menor. Essa versão Grazie Mille, ela era melhor acabada, então vocês podem ver que tem carpete nas laterais, esse tapete aqui do fundo não é dele, ele foi colocado depois pelo dono, mas o mais engraçado é essa caixa retangular, que parece uma caixa de ferramentas. Isso aqui é um subwoofer. Sim, um item exclusivo dessa versão comemorativa. Para falar a verdade, a Fiat colocou todos os itens opcionais possíveis nesta versão e cobrou só R$ 31.200. Era mais barato do que se tu comprasse o Uno e colocasse todos os opcionais que tinham na época, né? E o que tinha de interessante? Bom, além do subwoofer e um som bem legal, tinha também o lavador do vidro traseiro, o limpador do vidro traseiro aqui na tampa do porta-malas. As sinaleiras traseiras eram fumê, a ponteira de escape era cromada, ele vinha com um adesivo aqui na lateral comemorativo à versão, as rodas de liga leve de aro 13, na soleira também tinha um adesivo comemorativo, no interior tem algumas modificações que eu vou mostrar para vocês na sequência, e aqui na frente os faróis tinham máscara negra e a grade também era diferente. Não era um carro assim que eles fizeram grandes alterações, mas a gente também não esperava isso, afinal de contas foram só 2.000 unidades e todas elas numeradas. Eu diria que R$ 31.200 para um carro exclusivo que tem uma plaquetinha lá no painel dizendo qual é o número desta versão, é realmente uma pechincha para a época, ao contrário do que as outras montadoras faziam. Por exemplo, o Vectra Collection era mais caro, a Kombi Last Edition, e o que é interessante também, a versão mais fácil de se encontrar é a verde Saquarema. Esse aqui, que é o Paratabari, é o Grazie Mille mais raro de se ver no Brasil. Mas como esse aqui é um carro que não teve grandes alterações ao longo dos seus 30 anos, uma coisa eu preciso dizer para vocês, ele não é um carro seguro, viu? Ele saiu de linha de produção porque estava sendo obrigado a partir de 2014 o uso de ABS e airbag. Ele até poderia ter recebido os equipamentos, mas o fato é que tinha outros problemas mais crônicos que a Fiat não conseguiria resolver sem mudar completamente o projeto. E como ela já tinha lançado o novo Uno, que já estava de acordo com essas normas, então foi, digamos que, não teve como continuar a produção desse carro. Uma das coisas mais importantes que eu digo para vocês é que ele não é resistente a impactos, e quem já viu o acidente do Uno vai saber do que eu estou falando. Sempre que tiver uma batida de frente, o teto quebra exatamente aqui no meio da coluna B. E fora que salta vidro para tudo quanto é lado e tal, né? Isso mostra a fragilidade do projeto. Bom, é um projeto da década de 80, na verdade que começou na década de 70 pelo estúdio Ital Design, nas mãos do famoso Giorgetto Giuliaro. Então assim, a gente não pode esperar muita coisa, até mesmo porque era um carro absurdamente leve. Ele tinha mais ou menos 800 quilos. E isso era uma vantagem em outro ponto. Por quê? Porque mesmo com motores fracos, esse carro era absurdamente econômico. É muito comum tu fazer mais de 16 km por litro na estrada, a gasolina, e andando, digamos, na velocidade boa. Se tu andar sem pisar muito, bom, aí o consumo dele se torna realmente inacreditável.
Mas deixa eu mostrar para vocês mais uns detalhes aqui que são curiosos dessa versão. Antes de eu entrar no carro, deixa eu mostrar a porta traseira. Como esse foi um carro projetado para ter apenas 2 portas, quando a Fiat lançou a versão 4, ela não conseguiu fazer a abertura muito correta, né? Então a porta vem mais ou menos até metade do caminho, o que com certeza dificulta o acesso aqui dentro. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é que ao longo dos 30 anos ele não mudou essa característica aqui, ó. A porta não fecha direito se tu não bater. Tem que ter um pouquinho mais de força. Fora que o som também é exatamente o mesmo. Mas vamos ver aqui dentro o que ele tem de interessante, porque essa versão aqui não é igual às outras. E aí, Gustavo, voltando às origens? Voltando às origens do Uno e meio que Palio, né? Porque ele tem vários elementos do Palio também colocados nessa geração aqui. Isso tem, mas mostra assim algumas características importantes aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor. A porta sempre aparecendo a lataria, mas A coluna B também. a coluna B também, mas isso o up também aparece, né? Então não é nada, não é nenhum demérito. Mas assim, a porta toda revestida, inclusive com um tecido aqui diferenciado. Ele é equipado com vidro elétrico, então a gente tem um apoio de braço bem interessante aqui. Duro, né? Mas é interessante. Duro, não. Pessoal, duro, né? É um Uno, é um Mille, tá? Painel é exatamente igual ao dos últimos, ao de, sei lá, 20 anos já que tá com esse mesmo painel. A única diferença é que tem a plaquinha do Grazie Mille aqui, numerado, né? 600. E embaixo, né? Se vocês viram no vídeo da Fiorino, aqui tinha um cinzeiro e um isqueiro. Na verdade, aqui agora tem uma tomada 12 volts, mas o cinzeiro ficou ali, né? Só não... Espacinho para uma coisa. Não é usado mais. É. E a única diferença aqui no painel mesmo é o cluster, né? O painel de instrumentos. Ele tem um grafismo diferente e ele é muito completo, com contagiros e até temperatura do motor. E apesar de ser um Economy, ele não vem com um econômetro, que era uma característica do Economy de 2008, né? Aqui no painel central ele é equipado com o ar-condicionado. Então aqui tu liga o ar-condicionado, tem todo o controle do ar aqui também. Ele não tem o reloginho, que era equipado na versão EP, tinha o reloginho. É verdade. Né? E uma coisa aqui que eu fiquei até meio constrangido agora, porque ele é equipado com esse rádio com Bluetooth. Que o meu carro, o meu Bravo T-Jet, que é do mesmo ano, 2013, não tem Bluetooth para trocar música. Ou seja, o pessoal do grupo do T-Jet vai ficar louco contigo. Eu vou mandar para eles as fotos. Mas deixa eu falar mais umas coisas importantes sobre o Mille, o primeiro de 90. Ele não vinha com os difusores laterais ali atrás, daqui, né, a saída de ar aqui, não tinha, só tinha esse central. O banco dele não tinha regulagem de inclinação, era um banco fixo. Tudo para reduzir custos. Cara, eles pelaram muito aquele carro, né? E falando em banco, já que tu falou do banco, o banco também é diferenciado, né? Ele vem com o Grazie Mille aqui e ele vem com aqui no meio com um tecido diferente também e tal. E outra coisa, eu acho que a Fiat mexeu nesse banco porque ele tá absurdamente mais confortável do que de um Mille convencional. Não, eu vou te dizer que ele tá mais confortável que o teu Palio. E que era um carro superior. Eu achei esse banco muito bom, cara. Pode ser, meu pai é mais velhinho também, né? É, tudo bem, mas tá muito confortável, cara. Achei bem legal mesmo. Agora, que é do meu Palio, é o volante exatamente igual ao do meu Palio e a manopla do câmbio exatamente igual ao do meu Palio. Em compensação, a do freio de mão é do mesmo Uno desde 84. Eu diria mais, esse palanca do freio de mão aqui vem lá do 147 já. Muitas coisas, na verdade, né? Essas alavanquinhas aqui são praticamente as mesmas, mudou pouco ao longo dos anos. Mas tu falou do forro do teto? Não, o forro do teto também é preto, interessante, né? Só nessa versão que veio com essa cor preta. Tem até uma luzinha de leitura aqui e vamos ver se tem espelhinho. Tem espelhinho? Dos dois lados? Não, é Uno, né, cara? Também não vamos exagerar, né, Felipe? Ele também vinha com essa chave convencional, mas com a abertura e fechamento das portas e com um alarme, ou seja, ele era bem completo para um Uno. Volumétrico, né? Algo que não é muito comum nesse carro. E ele tranca, quando tu liga o carro ele tranca tudo, olha, bem legal. Os vidros sobem sozinhos, tem um one-touch para subir, não tem para descer, mas tem para subir. É realmente algo que me impressiona num Mille. Teu sonho de consumo, né? Não chegamos tanto, né, mas tudo bem. Mas falando nisso, vamos olhar o espaço interno lá atrás? Vamos ver, não mudou, né, mas vamos ver. Agora é a parte engraçada. Cara, imagina viajar 200 km aqui. Pera aí. Eita, que pariu. Ai, Jesus. Ai, deu. 3 pessoas atrás de um Uno, só com muita vontade, né? Paradinha assim por alguns minutos pra gravar até dá.
Mas esse aqui é um carro que, de novo, né, foi projetado numa época em que isso não era tão importante. E vou dizer que para ser um projeto do final da década de 70, cara, é bem legal esse carro até, né? Bem aproveitado aqui atrás e tudo, o carro como um todo. Pode ver que o acabamento dele também não é um acabamento ruim, é o mesmo da frente lá. Nesse da frente só não tem vidro elétrico. Exato. E aí vem uma explicação tanto quanto curiosa. A Fiat dizia que tanto no Uno quanto no Tipo não cabia máquina de vidro elétrico nas portas traseiras. Eu não acho isso condizente, mas... Mas, se tu for ver que a Volkswagen até hoje não vende o Up com vidro elétrico traseiro. Pois é. Né? Então... Até que faz sentido. Até que faz sentido. E tu tá batendo com a cabeça aí, né? Mas até dá pra... Não, eu tô, mas é porque eu tô encostado na lateral aqui. De altura total não tá ruim, não. Eu tô batendo. Quanto tem de altura? 1,85. Então é um pouquinho mais alto que eu, já não serve no carro, né? Mas vamos andar pra ver como é que ele anda? Vamos lá. Bom, chegou aquela hora que a gente tanto gosta, que é dar uma volta do carro e sentir se os 65 cavalos dele empurram bem ou não, né? Sim, vamos andar, mas te manda daí que isso aqui é um Fiat, rapaz. Tu acha que eu vou deixar tu dirigir? Só me faltava, né? Não, nem pensar. Agora, a gente sempre fala dos porta-objetos dos carros e normalmente eles não têm revestimento. Olha esse aqui, ó. Porta-objetos com revestimento. Não vai fazer barulho tuas chaves aqui. Diga-se de passagem, é o carpete do carro, né? É revestimento, eu não falei qual que revestimento que ia ser. Mas mostra aquele detalhe da porta que a gente tava falando antes, cara. Abre ela aí. Ali no porta-objetos da porta vem com aquele alto-falante também. E é uma coisa que não mudou desde a década de 90 isso. Antes os Unos, eles tinham só um porta-trecos ali bem cafona, bem cachorro, né? E depois quando a Fiorino foi remodelada, acho que em 94, começou a vir com esse acessório. Depois o Uno também acabou agregando. Muita gente colocou isso aí nos Unos também. Tu, né? Eu. Eu vou ter que regular o banco, porque o Felipe é maior que eu, mas é aquele banco canoa, né? Aquele banquinho que anda assim. Tu esperava alguma coisa diferente disso? Não, só pra falar, só pra avisar eles. Só pra mostrar pra quem não conhece o Uno ainda. Vambora. Não querendo me meter, mas já me metendo. Incrível como confortável esta versão aqui, cara. Em relação aos outros Unos que eu já andei, essa aqui é com certeza a melhor delas. Não, o Uno é um cabrito. Sempre foi um cabritinho de andar, né? Banco duro, suspensão dura, tudo, mas essa aqui realmente tá diferente. Essa aqui tá muito boa, né? Agora, vou ter que dizer pra vocês, eu já andei muito Uno, já tive 2 Unos, inclusive. Mas eu nunca dirigi um Uno com direção hidráulica. É verdade, né? É verdade. E não é uma direção muito leve, pelo jeito, né? Não, não é das mais leves, mas já é muito mais leve do que se não tivesse nada. É muito melhor do que sem auxílio. Agora, o Uno tem um negócio que sempre me incomodou. Eu não consigo nunca me achar na posição de dirigir. Eu coloco o banco na posição certa para minhas pernas e para meus braços, inclusive, mas o câmbio sempre fica longe, sempre fica longo, tipo, parece um 147. A Fiat aprendeu isso só no Argo, né? Só no Argo, Até que no meu carro, no Bravo, até que é direitinho. Só que dá pra ligar o ar? Não, ele vai andar. Ele vai andar, a gente não tá subindo uma lomba muito grande. Bom, de resto, além do barulho do ar-condicionado agora... Nem mudou tanto, na verdade, o desempenho, né? Nem mudou muito o desempenho, de resto ele tá andando muito bem. Olha, pra andar assim... Na cidade, sem pressa, sem lomba, sem nada, ele vai bem. Até porque, na verdade, ele tem 66 cavalos, que é exatamente o mesmo motor que o meu Palio tinha, que o meu Palio era 2008, e meu Palio é muito mais pesado, então ele tem um desempenho muito melhor do que o meu Palio e muito mais econômico. Essa sempre foi a vantagem do Uno, né? Inclusive ganhou aquela brincadeira do Uno com a escada no teto andar mais e tal. A verdade é que o Uno sempre foi um carro muito leve, então mesmo com pouca potência, o desempenho dele é satisfatório. A gente tá passando aqui por um monte de buraco e um monte de coisa assim, ó, e ele passa muito bem mesmo. Agora, quem quer passar de verdade por buraco, tem o Uno Way. Tem o Uno Mille Way, cara, tem suspensão elevada e assim, ó, absurdamente mais guerreiro do que muito carro 4x4 tem por aí hoje. Inclusive esse aqui não é muito alto, né? O protetor de cárter dele fica bem baixo, é bem comum raspar isso. Tá, mas agora, tu quer dirigir isso aqui? É óbvio que eu quero, né, cara? Afinal de contas é um carro histórico. Vou parar aqui então, no meio da rua. E a regulagem do volante, esqueceu? Não existe. Olha, eu já dirigi vários Unos na minha vida. Já peguei Uno daquele mais pelado até os mais completos. Já dirigi 1.6R, já dirigi Uno Turbo. Vou dizer que com certeza as versões esportivas, tanto o 1.6R quanto o Uno Turbo, eram muito melhores do que esse aqui, sem dúvida. Mas considerando que esse aqui já era de uma época em que a Fiat estava fazendo só o Uno simplesão, esse carro é muito diferenciado em relação aos outros. Eu vou te dizer que a Fiat encerrou muito bem a carreira de um carro que tem uma importância histórica tão grande
para a Fiat e para nós brasileiros também. Afinal de contas, uma boa parte do Brasil foi construída em cima deste carro, não tem a menor dúvida disso. É verdade. E assim, se comprar hoje em dia esse carro, tu vai pagar aí na faixa de 23, 26 mil reais. Ele até não perdeu tanto valor. 23, um grátis mille? Calma. Tu acha isso? Calma. Isso é o que tá na tabela, né? 23, 26 mil tá na tabela. 26.500. Mas tu não acha nenhum nesse preço porque virou realmente item de colecionador quase, né? Na verdade, tem um anunciado por 50 mil reais, com 3 mil e poucos quilômetros, né? O que já nota que tá pegando o preço. Mas o que eu ia dizer era com relação à manutenção. Cara, sempre muito barato, sempre muito fácil. Eu peguei alguns dados aqui só para passar para vocês rapidamente. Por exemplo, um para-choque dianteiro, dependendo da marca, um pouco melhor, de 120 a 300 reais. É muito barato. O par de faróis, de 150 do convencional, 400 desse aqui que é fumê, que é um pouquinho mais caro, né? O par. Disco e pastilha, 200 reais tu troca disco e pastilha. Amortecedor, os 4 amortecedores, mais ou menos 500 reais esse aqui, e do Way pode chegar a 950 quando tu troca também junto as buchas e outras coisas mais. E o kit de correias desse motor Fire, de 100 a 190 reais, todas as correias com o tensionador. Não é à toa que ele foi muito utilizado por empresas, né? Afinal de contas, manter um Uno é muito barato, é muito em conta. Eu tinha o Palio com esse mesmo motor, né? Mesma mecânica, basicamente. Cara, o amortecedor dura quase que a vida toda do carro, o motor dura muito, fazendo aquelas manutenções básicas, correias e tal, não sei o que. Nossa, o carro é durável pra caramba. E Romi, quanto é que tu pagou de seguro? Isso é curioso, deu 1.800 e pouco. É caro porque a Duster eu paguei 1.600, que vale o dobro desse carro aqui. Mas tem uma explicação também, né? A Duster eu já tô na classe bônus máxima, né? Infelizmente nunca usei. E esse aqui, acho que até teve uma curiosidade, quando eu fiz o seguro, era R$1.000 inicialmente. Mas depois o vistoriador, que chamou a atenção, e se deram conta que esse aqui não era o Uno comum, né? Daí quando eles deram conta que era daí o troço quase dobrou de preço. Por ser o valor, por ser a versão especial, subiu o preço. Eles se basearam no Economy comum, que o documento na verdade não identifica. Sim. O documento dele não identifica, é o Economy comum. É só vendo ele que tu vê. Daí teve esse lance. Eu logo saquei que eles tinham se enganado com isso. Mas depois me falaram. Virou então um carro esportivo, basicamente, que o preço aumenta muito. Tipo o meu Bravo, que o preço é muito mais alto do que um Bravo convencional. É um carro raro, né? Sim. É um carro raro. Bom, eu queria agradecer ao nosso amigo Romi por ter nos emprestado o carro dele. Cara, foi um prazer enorme gravar esse carro aqui. Igualmente. Porque é um carro que tem uma importância histórica muito grande. É um carro simples? Sim, é um carro simples. Mas eu acho que o Uno tem um lugar guardado dentro do coração de todos os brasileiros, mesmo aqueles que não gostam de carro 1000 e não gostam do Uno. Tem que aprender a respeitar, afinal de contas, não é qualquer carro que vende mais de 4 milhões de unidades durante 30 anos de história. É muita coisa. E eu sempre digo que alguém sempre vai ter um Uno ou um Fusca, né? Ou se não teve, vai ter um dia, mas sempre vai ter esses carros. E assim, ó, vocês vão perguntar pra nós se a gente teria esses carros hoje em dia. Eu acho que neste momento esse carro aqui não, é um pouco mais simples do que eu gostaria hoje, mas é um baita carro para quem quer trabalhar, que é o que o Romi faz, né? Ele trabalha com o carro, eu acho sensacional. E sou apaixonado porque foi o meu primeiro carro, foi um Uno 1.6R, e eu ainda vou ter esse carro de volta. Escrevam o que eu tô falando, eu sei onde esse carro tá e eu vou comprar esse carro de volta um dia. Só não conta pro dono atual, porque senão ele vai subir ainda mais o preço, que já tá lá na estratosfera. Então tá, galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. O fieteiro raiz aqui vai responder pra vocês. E nos contem as experiências que vocês tiveram com esse carro. Se vocês já tiveram alguma história com algum Uno na família, conta aqui embaixo, que é sempre legal ver. Principalmente se vocês já tiveram a oportunidade de andar nesta versão, que pra mim foi excelente, um sucesso só. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Eu ia dizer pra te falar grátis, de grátis. Falar italiano no vídeo não vai dar certo. Você falar italiano, cara. Vou falar italiano. No inglês já vai sair ruim o negócio, mas... Vai, Gustavo, parla, amigo. Não sei se é amigo, não, mas tudo bem. Bom, galera, hoje eu trouxe pra vocês um carro que é... Desculpa. Bom, galera, hoje eu trouxe pra vocês o carro que talvez seja o mais importante da minha vida e... Não, como é que eu falei antes? Ia ficar mais bonito. Bom, galera, hoje eu trouxe pra vocês um dos carros mais importantes da minha vida e também do brasileiro. Não, também do Brasil. Nós vamos contar
toda a história de um dos carros que ficaram... Alguém perdeu o fio. Por falar em história, esse daqui ficou quase 30 anos no mercado brasileiro. Ele passou pela mão de quase todo mundo e não sei por que eu falei isso. Me perdi. Deixa eu pensar o que eu vou falar, né, cara, que eu não tô pensando. É assim mesmo, não te preocupa, a gente erra pra caralho, é normal, normal. Até porque tu viu que a gente não tem nada combinado e... A história do Uno praticamente se confunde com a da Fiat no Brasil. Será que vocês querem? Pega no microfone de um jeito, cara. Em 83 foi lançado um dos primeiros projetos mundiais que acabaram vindo para o Brasil. Trouxe o carro que marcou a, digamos que, me perdi. Eu saí falando esse monte de merda aí, não sei de onde eu tirei essas coisas. Faltou falar da roda. Falei da roda. Como não? Falou. Claro que eu falei. Falei. Claro que eu falei. Agora não falou. Falei. Agora não. Aposto o que tu quiser. Vamos postar uma coca, então tu tá me devendo uma já. Aposto o que tu quiser. Dessa vez não falou. Falei. Falou da outra vez. Roda de liga leve. Ó, eu não aposto coca contigo, eu quero uma cerveja. Não me pagou a outra ainda. Aê! Até que enfim, hein? Oi. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.